Será que ser rico é pecado? No vídeo de hoje eu vou te revelar toda a verdade, ok? Então fica comigo até o final. A maioria das pessoas que acreditam que ser rico é pecado são ignorantes ou religiosas. E elas têm essa crença porque isso foi colocado na cabeça delas através de um líder religioso, seja um padre ou um pastor. E ela cresceu nesse ambiente religioso, escutando frases do tipo rico não entra no céu, frases do tipo é mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, essas pessoas foram crescendo nesse ambiente religioso, ouvindo frases como essa, que não estão na Bíblia, nenhuma dessas frases, não nesse contexto, e cresceram com essas crenças. Essas crenças foram colocadas na cabeça delas. Mas hoje vamos desmistificar tudo isso, ok? E a maioria dos religiosos, um dos argumentos que eles usam para dizer que ser rico é pecado é a passagem do jovem rico, onde Jesus manda o jovem rico pegar todo o dinheiro dele e dar aos pobres. E nessa mesma passagem, Jesus fala que é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Eles usam essa passagem, esses versículos isolados, como pretexto, como argumento para defender a ideia de que ser rico é pecado. Eles usam também outros versículos, outros textos, outros argumentos, mas não tem como eu desmistificar tudo aqui em apenas um vídeo, e esse é um vídeo curto. Então vamos por partes. Nesse vídeo eu vou desmistificar esse pretexto que eles usam, ok? Então, para entender de forma correta o que Jesus quis dizer, o que Jesus quis ensinar nessa passagem, vamos direto à fonte, ok? Essa passagem, ela está lá no livro de Mateus, caso você queira verificar, capítulo 19, a partir do versículo 16 em diante. Conta a história do jovem rico. E como é que essa história começa? De forma resumida, um jovem chega até Jesus e pergunta o que precisa fazer para ser salvo. E Jesus passa algumas instruções. Você precisa fazer isso, 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 isso. E aquele jovem, ele fala: Senhor, mas tudo isso eu já faço desde a minha infância. Então Jesus diz o seguinte: então te falta uma coisa ainda. Pega tudo que tem, vende e dá aos pobres. E aquele jovem, ele não faz isso. Ele abaixa a cabeça, triste, e vai embora. E os pastores religiosos, que têm mentalidade escassa, usam isso como pretexto para dizer que você não pode ser rico. Vamos lá. Primeiro ponto. Jesus tinha vários seguidores ricos. E por quê? Ele não pediu para nenhum deles vender tudo que tinha e dar aos pobres. Já parou para se questionar sobre isso? Jesus tinha vários seguidores, discípulos ricos, e nenhum deles Jesus mandou eles se desfazerem dos bens e dar aos pobres. Só de forma específica aquele rapaz. Aliás, a palavra fala que mulheres ricas seguiam Jesus e sustentavam o ministério dele. Ou seja, o ministério de Jesus, todo o trabalho que ele fazia, era sustentado, patrocinado financeiramente por mulheres ricas, por pessoas
abastadas financeiramente falando. Então, não faz sentido algum, ok? Esse argumento, esse pretexto de que porque Jesus mandou aquele jovem específico pegar tudo que tinha e dar, que você tem que pegar tudo que você tem e dar, que você não pode ter riqueza. Não faz sentido, ok? Até porque outros discípulos de Jesus também tinham riqueza, eram ricos, e ele não falou nada. A própria palavra fala que grandes homens de Deus, Abraão, Isaac, Jacó, José, Davi, Salomão e por aí vai, eram homens muitíssimo ricos. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, logo em seguida, Jesus, diante dessa situação, ele diz o seguinte para os seus discípulos: é mais fácil um camelo entrar na ponta, no buraco de uma agulha, do que um rico no reino dos céus. Meu irmão, meu amigo, isso é uma metáfora, isso é uma hipérbole. É a mesma coisa de alguém falar o seguinte: eu estou muito triste, eu chorei, estou tão triste que eu chorei rios de lágrima. A pessoa não chorou literalmente rios de lágrima. Isso é uma metáfora, é uma figura de linguagem. O que ela quer dizer, o sentido do que ela quer falar é que ela está muito triste, ela chorou muito, mas ela não chorou literalmente rios de lágrima. Então, quando Jesus fala isso, que é mais fácil entrar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico no reino dos céus, isso é uma metáfora. O que ele está dizendo é que é difícil um rico entrar no reino dos céus. Porém, logo em seguida, os discípulos perguntam para Jesus: então, quem pode ser salvo? E Jesus fala: para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então, quando o teu pastor te fala esse versículo, ele esquece de falar o resto. Ele cita esse versículo de forma isolada e proposital para colocar essa maldita crença na tua cabeça, mas ele esquece de citar os outros versículos que vêm após. Porque logo após Jesus falar isso, que é difícil um rico entrar no reino dos céus, logo em seguida ele fala que é difícil para os homens. Para Deus não, para Deus tudo é possível. Percebe? Outra coisa interessante, quando Jesus manda aquele jovem rico, ele dá o dinheiro dele, a riqueza aos pobres, existe um motivo. Existe um motivo de Jesus, de forma específica, ter mandado ele dar o dinheiro dele. Porque o dinheiro dele, ele havia colocado no coração. O dinheiro tem que estar no bolso e nunca no coração. Jesus conhece os corações. E Jesus sabia que o Deus daquele jovem era o dinheiro, era Mamon. Jesus sabia que não era Deus que ocupava o coração daquele jovem, daquele rapaz, era o dinheiro. Então por isso que Jesus mandou ele pegar o dinheiro dele e dar. Por quê? Porque Jesus sabia que ele não ia fazer isso. Se Jesus soubesse que ele iria obedecer e dar aquele dinheiro, Jesus jamais mandaria ele dar. Isso aí era um teste. Jesus fez isso justamente porque sabia que ele não ia fazer isso. Por quê? Porque o dinheiro estava na cabeça dele, o dinheiro estava acima de Deus. O dinheiro estava no coração dele. É por isso que Jesus não manda os outros ricos que o servem pegar o dinheiro e dar. Porque os outros ricos que seguiam Jesus, seguiam de forma sincera, de forma verdadeira. Eles tinham o Senhor no coração deles e não o dinheiro. Então, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. E se foi útil, não esquece, já clica no botão abaixo, deixa o seu like.
porque você foi enganado. Não existe nada na Bíblia que aponte para o fato de Deus querer que você viva uma vida de pobreza, de miséria. Não existe nada. O próprio Jesus fala: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Eu fico pensando às vezes, refletindo, a maioria dos cristãos, eles têm uma mentalidade de pobreza, de que na cabeça deles, para verdadeiramente você ser cristão, você servir a Deus, você precisa sofrer. Você precisa estar com uma carteira vazia, com a barriga roncando com fome, você precisa estar passando algum tipo de necessidade. Só assim você está servindo a Deus. E na verdade não. Você não precisa passar por esse sacrifício na sua vida financeira. Até porque todo sacrifício foi feito lá na cruz, para que você possa ter uma vida extraordinária. Eu fico imaginando o seguinte: esses cristãos que acreditam na miséria, na ignorância, na pobreza, como é que vai ser quando eles chegarem no céu? Porque a palavra fala que lá no céu vai ter, não vai ser uma favela lá no céu não, com esgoto a céu aberto não, igual os crentes amam, não. Lá no céu são ruas de ouro, está escrito, ruas de ouro, muros de cristais. Lá no céu o que não vai faltar é riqueza. Então como é que vai ficar a sua situação? Se você acredita que ser rico é pecado, que você tem pavor de riqueza, como é que vai ser quando chegar no céu? Porque lá vai ser só riqueza, vai ser só luxo. Então e aí, como vai ficar a sua situação? Então esse vídeo é para você repensar as suas crenças, para você questionar aquilo que você aprendeu, aquilo que você acredita. Ok? Então, ficamos por aqui e nos vemos no próximo vídeo.